Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Eu sou a Júlia Panosso e você já sabe, esse espaço foi criado para conversas necessárias e inteligentes. E hoje, ao meu lado, um momento muito especial. Meu excelentíssimo marido, o Wesley Osório, veio aqui participar junto comigo, porque nós temos um convidado, gente, para lá de especial. Para você que, assim como eu, treina fofo, não gosta muito de academia, não curte muito luta, essa conversa é importante porque você vai aprender muito. Agora, para quem já pratica tudo isso, essa conversa é mais importante ainda, porque vai aprender muito mais com o nosso convidado, que tem um currículo extenso. A equipe mandou aqui para mim, olha aqui, ó. Isso aqui é um currículo resumido do José Maurício Magner. Isso, José? Isso. Muito obrigada, né, por estar aqui conosco. Eu vou ler aqui um pouquinho. Atualmente, o José é professor de licenciatura em Educação Física do IFMT, mas é também doutor em Educação Física, mestre em Ciências, especialização em triatlon, foi militar, né, 16 anos de serviço, alcançando aí o posto de primeiro sargento. Atua como instrutor em ambiente militar, treinador de natação. Gente, é tanta coisa aqui. Suas áreas de experiência incluem treinamento físico-militar, que é o que a gente vai conversar muito hoje, instrução de tiro, exercícios de campanha, mergulho militar, salvamento aquático, paraquedismo. E também tem pesquisas no campo acadêmico, né? Preparo físico para combate, prontidão, tarefas de combate, entre outros. É um prazer ter você aqui no Sem Roteiro, José. Muito obrigada. Bom, Julia, o prazer é meu. Desde já agradeço o seu convite, o convite do Wesley estar aqui hoje falando de um tema que, obviamente, eu gosto muito, tanto é que eu gastei bastante tempo estudando isso, né? Estudando bastante. Wesley, você também. Obrigado por aceitar o meu convite de estar aqui com a gente, né? Falando sobre treinamento físico, algo que a gente na nossa casa começou devagarinho, né? Você que lá em casa, ele lá em casa que é o que mais tá fluindo, assim, tá levando a nossa filha também, né, amor? Agradeço o convite aí, amor, por participar do seu podcast, né? E, querendo ou não, já tem uns 3 anos aí que eu venho treinando, né? E, consequentemente, emagrecendo também, né? Então, acaba que a rotina da atividade física tá fazendo parte lá de casa, né? E eu também estou trazendo a Júlia para esse mundo aqui, né? É um mundo que eu não conhecia antes. Mas que é muito bom também, muito né? Muito bom, muito bom. E partindo, José, desse nosso cenário, que eu acredito que é o cenário de muitas pessoas, inclusive de muitas famílias pós-pandemia, por exemplo, né? Essa questão de voltar à academia, ter uma questão de saúde, corpo, É um caminho que demora, que nem o Wesley falou, são 3 anos aí caminhando, buscando melhorar. Você, como um treinador já, né, bem diferente de nós, né? Como é que você vê isso? Bom, eu digo que tudo que de fato é bom e que vale a pena custa tempo, né? Custa dedicação, custa investimento. Quando a gente fala de um cenário que a gente está vindo de pandemia, a gente teve, na verdade, uma quebra da continuidade desse processo de treinamento. Então, na verdade, muitas pessoas que treinavam antes deixaram de treinar. E a gente tem o outro lado da moeda, que são pessoas que não treinavam, mas por conta do isolamento, de não ter o que fazer, do tédio, do ócio, acabaram procurando atividade física nesse período e passaram também a gostar de praticar um novo esporte, né? Mas eu digo sempre, né? Tem um princípio do treinamento que chama princípio da continuidade. Então, eu só vou ter de fato melhora se eu continuo praticando aquilo. Então, se eu praticar por 1 mês, 2 meses, não necessariamente eu vou atingir aquele resultado que eu queria. Ao contrário, que se eu tiver uma vida dedicado ao treinamento, àquela modalidade esportiva, é claro que eu vou ter uma melhoria significativa do meu nível de condicionamento e dos meus níveis de saúde. E para quem parou e voltou, essa questão do corpo tem memória, é real isso? Não, com certeza é real. Na verdade, quanto mais tempo eu dediquei ao treinamento no passado, mais rapidamente eu vou conseguir retornar ao meu estado anterior de desempenho e de saúde. Wesley, é isso lá em casa? Eu percebi muito isso a continuidade, ela faz de fato você permanecer firme e forte ali, mesmo que essa continuidade não tenha digamos assim, como pode dizer, força, né? Tipo assim, a intensidade, né? Você pode ser contínuo, mas você aumenta a intensidade, diminui, mas o segredo é não parar, né? Então, vai pra academia, em vez de você treinar 1 hora, mas treina 30 minutos, para não perder essa continuidade. Para não ter a quebra do hábito, né? Porque quando a gente tem a quebra do hábito, eu falo que 2 dias sem treinar
é o principal caminho para eu abandonar o exercício. Se eu fico 2 dias seguidos sem fazer nada, no terceiro eu não quero ir. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória, desse seu currículo, né? Foram 16 anos ali como militar, é isso? E nesse meio tempo aí, nesse tempo todo, a questão aí do treino militar, né? O que seria um treino militar, José? Para quem está em casa, força, resistência, cabeça, né? Eu acredito que tem muito isso também nesse sentido. Sim, com certeza. Na verdade, eu era militar de carreira, né? Fiquei 16 anos na Força Aérea. Poderia ter aposentado lá, mas eu achei que não era o melhor caminho para mim. Mas dentro do contexto de qualquer força armada, uma das especificidades da carreira militar é isso: a manutenção do condicionamento físico de modo constante. Por quê? Porque com 30 anos de serviço ou com meio ano de serviço, eu tenho que ser capaz de performar as ações dentro do trabalho. E o militar, todo mundo sabe que a ação que ele vai performar dentro do trabalho é a guerra. Imagina um militar fisicamente despreparado. Será que ele vai conseguir combater bem? Será que ele vai conseguir tirar um bom serviço armado? Será que ele vai conseguir defender o quartel? Será que vai conseguir defender a vida de terceiros? Dificilmente. Por conta disso, é todo um hábito, é muito comum, é uma cultura dentro da caserna que a gente tem, então, as sessões de treinamento físico militar. Na Força Aérea, elas ocorrem de maneira menos constante, tá? Então, normalmente são 2 vezes por semana. Eu tenho ali entre 1h30 a 2 horas dedicadas exclusivamente à atividade física durante a jornada de trabalho. Quando a gente fala da formação militar, então eu fui instrutor militar tanto da Escola de Sargentos, a EAR em Guaratinguetá, quanto da Academia da Força Aérea em Pirassununga, ao longo desses 16 anos. E aí na formação militar a gente tem no mínimo 1h30 por dia exclusiva de treinamento físico. Então o cadete, 5 vezes por semana, 1h30, ele realiza alguma modalidade esportiva. Quando eu falo do treinamento físico militar em específico, eu estou falando normalmente do que é comumente realizado, são exercícios calistênicos, atividades aeróbicas e, em muitos casos, algumas atividades que eu chamo de treinamento físico de campanha ou treinamento físico operacional, no qual pode envolver natação utilitária, ou seja, natação em águas abertas utilizando o fardamento, ou então mesmo a passagem por pistas de obstáculos, treinamento de escalada, de montanhismo e pequenas marchas, né, que cabem aí durante esse intervalo de 1h30. E o que a gente pode falar sobre essa questão, por exemplo, que diferencia um treinamento militar, né? A gente já falou muito aí do treinamento comum, mas nos bastidores a gente estava conversando e você pontuou que é possível, né? Uma pessoa, dependendo do que ela quer, dos seus objetivos, fazer também essa espécie de treinamento. Como é que seria isso? Na verdade, quando eu falo do treinamento militar, eu falo de um treinamento ocupacional. Ele é voltado para a atividade fim daquele combatente. Se eu pegar e pensar na atividade fim de uma dona de casa, por exemplo, eu posso pensar numa sessão de treinamento específico que vai cumprir ou que vai melhorar a qualidade de vida ou a performance dela da sua jornada laboral, ainda que essa jornada laboral seja dentro de casa. Então, quando eu falo que o treinamento militar, e ele ainda tem que ser muito melhorado em vários aspectos, e é até isso que eu discuto na minha tese, que ele tem que atender à especificidade dos campos de batalha, para mim, todo treinamento deve tentar atender às especificidades da vida daquela pessoa. Então, se a vida daquela pessoa ela tem uma rotina corrida, pouco tempo para treinamento, eu tenho que pensar o tempo que ela tem disponível, a condição e o nível atual de treinamento dela e o que ela quer desenvolver com isso. Isso seria o que você chama de prontidão física, não? Sim. Na verdade, a prontidão física ela é um dos eixos da prontidão. A gente tem, na verdade, a prontidão operacional ou a prontidão total do militar, mas ela é regida por outros fatores de prontidão que podem envolver, inclusive, sono, prontidão mental, prontidão espiritual, prontidão nutricional. Então, assim, quando eu falo só da prontidão física, eu estou falando do treinamento físico que vai fazer com que a qualquer momento eu seja capaz de empregar as minhas capacidades biomotoras, força, resistência, potência, velocidade, coordenação motora, flexibilidade, dentro daquele meu contexto de trabalho ou do contexto que eu preciso na hora que eu preciso. Então não adianta nada, meu filho está caindo, eu não sou capaz de correr para ir lá pegar ele. Então assim, a prontidão é isso, eu ser capaz de realizar aquela situação na hora em que ela ocorre.
E você falou das críticas, não sei se não foi essa palavra exatamente que você usou, mas nos seus estudos, né? Sim. O que você vê que precisa de melhora? O que seria essa melhora que você analisa aí nos estudos e também nesses 16 anos aí que você passou? Então, vamos lá. Na verdade, eu venho de um background diferente, né? Porque eu comecei a estudar engenharia. Então, eu estudei 4 anos de engenharia, larguei mão, porque eu não gostava daquilo. E aí, eu vi que o que eu gostava dentro do meu serviço era atividade física, era o esporte. Então, eu comecei a estudar educação física e depois daí eu não parei. Eu fui emendando uma coisa na outra. Especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Só que uma grande indagação que eu tinha era a forma que as sessões de treinamento físico militar eram realizadas dentro do contexto das unidades que eu trabalhava. Então vamos lá, se eu quero melhorar na natação, o que eu faço? Trabalha mais essa parte? Eu nado, né? Nada. Se eu quero melhorar na corrida, Corre mais. Corre mais. Se eu quero melhorar no jiu-jitsu, eu Treina mais. Treina treino mais. lá no tatame, normal, né? E por que então, se eu quero melhorar o meu desempenho nos campos de batalha, eu tenho que fazer flexão, abdominal, agachamento e corrida longa e de baixa intensidade? Será que isso aí melhora a minha capacidade de combater? Muito provavelmente não. Seria quase um treino fofo para um soldado. Não faz sentido. Ele acaba sendo um treino muito mais cultural do que específico para aquela atividade física. Aquela realidade ali, né? E aí eu comecei a pesquisar. E aí comecei a ler. E eu vi que na época a gente estava 30 anos atrasado, né? Porque Caramba. o negócio começou ali mais ou menos em 89, perto de quando a gente nasceu, Wesley, né? E aí já tinha mudado muita coisa, estava muito avançado nos Estados Unidos. E aí, esse Physical Readiness Training, né, estava muito avançado, tanto é que em 2021 eles lançaram uma nova versão. Então, assim, já tinha mais de 30 anos lá e nenhum ano aqui. E eu comecei a pensar qual que é a base, né, dessa sistemática de treinamento. E aí eu fui perceber que eles fazem. Eles destrincham, eles listam, eles fazem diversas pesquisas, pensando em quais são as possíveis ações que eles podem realizar dentro do campo de batalha. Essas ações eles vão separar em ações predominantemente técnicas ou físicas. Nas físicas, principalmente, eles começam a destrinchar o que eu preciso em termos de demanda de capacidades biomotoras envolvidas ou então de demanda fisiológica envolvida para a realização daquela tarefa. E aí eu começo a pensar todo em um sistema de treinamento para aquilo. Eu falei, por que eu não consigo aplicar isso dentro da Força Aérea? E aí, a partir disso, eu desenvolvi toda a minha tese, listando as tarefas, fazendo a avaliação de capacidades biomotoras envolvidas na execução, fazendo capacidade de demanda fisiológica e, por fim, então, destinando uma metodologia de treinamento específico voltado para a prontidão física dos cadetes da Força Aérea Brasileira. Vou trazer um assunto aqui, porque hoje todo mundo que está começando a treinar, até mesmo pessoas que treinam, ele resume tudo a musculação, né? Então, a pessoa faz, não, eu vou na academia porque eu vou criar força, eu vou ganhar força, mas hoje ali treinando jiu-jitsu com vocês, eu percebi que a academia, a musculação em si, ela até te dá um fortalecimento, mas essa questão da prontidão física, ela não dá, né? Então, qual que é a diferença ali da musculação para prontidão física e o que dentro da prontidão física vai trazer de treinamento para de fato você ser uma pessoa funcional, né? Que hoje na internet é assim, né? É aquelas polêmicas, corpo estético versus corpo funcional, né? Então, o que o seu método, o seu estudo traz nessa diferença aí? Na verdade, assim, não é nada inovador, tá? Eu costumo falar que é o básico que funciona. E por que eu falo isso? Porque quando a gente olha, normalmente você acha que o seu fortalecimento, que o seu treino de força se resume a uma coisa chamada hipertrofia. Só que na verdade o que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento da área da seção transversal do músculo. Ou seja, eu estou vendo quanto que o meu músculo está dilatando. Isso daí não representa capacidade de produção de força. Porque a força, ela vem do ciclo alongamento e encurtamento. E ele tem também um componente neural. Então eu ficar só lá na sala de musculação, fazendo 3 de 10, 4 de 10, 3 de 12, eu estou aumentando a área da seção transversal do músculo. Ponto. Se eu quero aumentar a minha produção de força, eu tenho que fazer um treino voltado para a força máxima. E aí eu não estou falando que a sala de musculação não é um lugar adequado para fazer isso. Ou é. O problema é que a gente não usa a metodologia adequada para treinamento de força máxima. Ou então, lá no jiu-jitsu, por exemplo, né? Frequentemente, a gente precisa desenvolver potência para o jiu-jitsu, que é a capacidade de eu produzir força o mais rápido possível.
Tá? E aí, em algum momento você vê alguém na academia fazendo supino com uma carga leve e uma repetição numa velocidade muito alta? Não. Não. E é isso que eu preciso fazer. Então, o problema não é a academia. Na verdade, o problema é eu resumir absolutamente tudo em hipertrofia ou então emagrecimento. Que parece, né, que o profissional de educação física só é capaz de entender dessas duas coisas, hipertrofia e emagrecimento. Na verdade, não é o caso. Quando eu falo de treinamento de capacidade biomotora, eu tenho que treinar agilidade. Agilidade que é? Mudança de direção. Então, é por isso que lá no jiu-jitsu a gente fica fazendo drill. Um pro lado, um pro outro, um pro lado, um pro outro, porque essa capacidade de mudança de direção, ela é necessária na modalidade. Ela traz rapidez, Exatamente. dependendo da situação. A gente vê muitos vídeos, né, na internet, assim, de pessoas mais velhas não dando conta de segurar uma criança que cai no rio porque não deu conta. Isso faz todo sentido quando a gente traz pra prática, no caso. Sim, com certeza. É que a gente acaba... Na verdade, a musculação é um termo brasileiro, né? O termo mais correto seria treinamento resistido com pesos. Né? Então, se for lá em artigo em inglês, você vai lá resistance training. E não é treinamento de resistência, é musculação resistance training. E aí, justamente por isso, a gente resume muito ela à hipertrofia. Mas, na verdade, a sala com peso, ela é um instrumento. Eu posso trabalhar absolutamente o que eu quiser aquilo. E aí, quando você fala de treino funcional ou treino para estética, na verdade, a estética ela tem um aspecto funcional. Funcional no sentido da saúde mental, da melhoria da saúde cognitiva, né, da melhoria da autoestima. Então, ela tem uma certa funcionalidade. Para mim, absolutamente qualquer treino ele é funcional em determinado grau. Mas pode ser que ele não seja o mais adequado para que eu consiga atingir o meu objetivo. E quando a gente fala desse objetivo, é importante a pessoa entrar, seja para o jiu-jitsu como vocês, seja na academia, sabendo o que ela de fato quer com o corpo dela? Para que ela possa, de repente, fazer o melhor treino, buscar o melhor treino para aquela situação? Imediatamente quando ela entrou, eu acho que não necessariamente, principalmente no jiu-jitsu, porque às vezes você está procurando uma atividade, está procurando pra cabeça desestressar, só, exatamente. desestressar, né? Então assim, eu estava conversando dia com o Wesley, pô, depois que a gente faz o treino, a gente é outra, a gente rende mais. Renova, né? Exatamente. Você tá então, Tira o cansado, estresse, a mas- veio ansiedade. a endorfina, aliviou, parece que zerou meu dia na metade ali. Então, na metade do dia, eu dei uma zerada e eu continuo trabalhando. Então, isso aí melhora, né? Isso aí pode ser objetivo, tá? Então, não precisa ter objetivo nenhum em termos de condicionamento. Pode ser só mental, tá tranquilo, tá? Mas vamos lá. Qual que é o problema? Hoje em dia, a gente vê um boom, eu acho que vocês já viram, da venda de planilhas prontas. Instagram parece Instagram direto. tem né? Gente, isso muito, daí, né? cara, é um veneno. É um veneno. Porque eu tô quebrando o princípio da individualidade biológica, que é o princípio que caracteriza as diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie. Nós três aqui, todo mundo é completamente diferente. Eu tenho um irmão gêmeo, meu irmão gêmeo é completamente diferente de mim. Então, assim, quando eu desconsidero essa individualidade, eu tô desconsiderando o objetivo da pessoa. Ah, não, melhore seu jiu-jitsu com essa planilha de 8 semanas. Não foi feito para você. Pode até ter sido feita de maneira adequada para alguma pessoa. Deu certo para alguém, né? Eu sempre falo que não existe prescrição de treinamento sem avaliação. E a avaliação inclui vários fatores. É igual quando a pessoa chega na academia lá, aí imprime aquela ficha de musculação, aí ela não considera se a pessoa tem um problema articular, ela não considera a idade, não considera nada, né? Então, nesse ponto, eu costumo falar, e é até polêmico isso, mas para mim o ChatGPT ele consegue prescrever um treino melhor do que um profissional ruim. Eu não tenho dúvida Você disso. que sabe bem disso, né? Se você escrever direitinho tudo que você tem, tudo que você quer, quais são os seus objetivos, quanto tempo você tem disponível por semana, ele vai te dar um treino melhor do que um profissional ruim. É claro que se você for pegar um profissional bom, eu não tenho dúvida que ele vai ter muito mais conhecimento que o ChatGPT e também ter o conhecimento, né, interpessoal, de você estar se relacionando com uma pessoa, de você se comprometer com outra pessoa a realizar. Então eu posso pegar uma dieta no papel, eu posso ser nutricionista. Quando eu vou nutricionista, muito provavelmente eu me dedico melhor àquilo. Profissional de educação física é a mesma coisa. Mas de modo geral, a gente não vê muito isso. A gente não vê tanto a pessoa sendo de fato avaliada para daí ela conseguir cumprir o objetivo que ela se propôs. E independente do objetivo, a disciplina, José, ela é importante em qualquer situação, em qualquer momento nesse contexto. A disciplina é importante para tudo, né? Mas pro treino ali, a gente fala muito quando você fala do militar, né? Disciplina é importante também. Tem que fazer, não tem outra opção. Com certeza. E assim, é uma coisa que o pessoal reclama do quartel, mas era uma coisa que eu gostava, disciplina, né? Porque eu sou igual cachorro, então assim, eu gosto de fazer a mesma coisa todo dia do mesmo jeito. Então, quando muda uma vírgula, eu já fico incomodado. O Wesley me conhece, ele sabe que dificilmente eu falto, por exemplo. E não falto.
né? Então, assim, a minha rotina é exatamente igual. No quartel isso aí é facilitado, porque você não precisa fazer nada demais. Só você chegar no horário, fazer a barba, né? E seguir a sua rotina ali diariamente. Agora, quando a gente fala de treinamento, é a mesma coisa. Porque se eu deixo de treinar, eu entro num processo que eu chamo de destreino. E aí, quanto mais destreinado eu vou ficando, mais difícil fica eu querer retornar. Eu vou querer performar pior do que eu fazia antes? Não, daí eu fico com preguiça de ir e eu vou abandonando. Existe um tempo para a pessoa adquirir essa prontidão? Você comentou aí que, por exemplo, lá na FAB lá, vocês treinavam 2 vezes na semana. Sim. Então, existe um treino mínimo, um tempo mínimo, e por quanto tempo a pessoa tem que fazer um treinamento para ela, dentro da atividade que ela escolher, ela começar a perceber que ela está apta e está resistente, com força? Você vai me dizer mais ou menos. Vamos lá. Para cada uma das capacidades biomotores, então força máxima, velocidade, resistência, hipertrofia, eu tenho um tempo mínimo, tá? Então, por exemplo, você nunca malhou na vida. E você quer treinar musculação hoje e você quer ganhar hipertrofia. Para você ter um ganho significativo de hipertrofia, eu diria que são 12 semanas. E não sou eu que estou falando, não. Isso está no livro do Platonov, tá? Então, são 12 semanas. Se eu quiser aumentar, por exemplo, força máxima, no mínimo 8 semanas. E aí, então, quanto mais treinado você vai ficando, quanto mais tempo vai passando, menos treinável você se torna. Então, por exemplo, alguém muito treinado em alguma modalidade, Michael Phelps, para ele melhorar 1%, meu Deus, são muitas horas de treino. Ao contrário, se a gente não nada e cai numa piscina, em uma semana você já está melhor. A curva de evolução é rápida. Com né? certeza, é exponencial. Mas quando eu chego no topo fica difícil. E aí varia muito com o seu objetivo e o que você quer melhorar. Então, basicamente, uma pessoa hoje com 12 semanas de treino, ela já consegue ali já ter uma melhora muito significativa ali. Com certeza. Independente da atividade. Independente da atividade, em termos de estética, de ganho de força, de autoestima, em vários fatores, ela consegue ter uma melhoria com 3 meses, tá? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, dificilmente. Hoje, dentro dessas atividades comerciais que existem no mercado, de exercício físico, de método de treino, qual que é que mais se aproxima dessa questão do seu método e da prontidão física, né? Então vamos lá, a prontidão física, quando eu falava, ela é bem específica para a atividade que os militares da Força Aérea precisavam realizar. Então assim, se eu pensar em funcionalidade ou então até com a sistemática do treino, eu diria que o CrossFit é muito parecido. Qual que é a principal crítica que eu tenho, por exemplo, com o CrossFit? Aí é claro que pode variar de box para box, de treinador para treinador. Mas, de modo geral, eu não tenho um controle da carga de treinamento. Eu não estou falando que o CrossFit é lesivo, eu acho que não é. Só que qualquer modalidade que eu tenha uma elevada intensidade, eu não tenho um controle da carga de treinamento, o nível, a propensão a lesões, ela fica exponencial. E aí, vamos lá, se eu vou no CrossFit, eu treino perna forte todo dia. Será que eu posso ter uma lesão? Não sei, depende. Depende do meu histórico, depende do meu nível de treinamento anterior. Será que todo mundo faz avaliação física? Será que todo mundo sabe quem está dentro do box? Será que todo mundo sabe a intensidade que prescreve? Ah, não, mas cada um faz o seu melhor. Meu, esse seu melhor, quando tá um amiguinho batendo palminha do lado, ele se encaminha para uma lesão. Vira uma competição, né? Exatamente. A superação, ela pode levar na lesão, né? E aí eu posso ir até pro jiu-jitsu, por exemplo. Pô, a gente tá lá rolando. Você tá num rola difícil, tá numa luta difícil. O amiguinho vai, puxa mais um pouco, não sei o quê. Pum, nessa aí seu ombro vai pro barro, né? Seu joelho vai pro barro. Esse a mais que você força é onde você se machuca. E o ser humano na adrenalina, a gente sabe que a gente vai querer dar o melhor, né? E, José, falando nessa questão, por exemplo, desse princípio de treinamento militar, a gente também quer dar dicas para quem está começando, para quem quer sair dessa vida, né, igual eu, sem nada, né? Do zero. Qual seria um princípio do treinamento militar hoje, num cotidiano, mais importante que essa pessoa deveria ter, além, obviamente, da disciplina? Bom, na verdade, ela devia pensar no básico, tá? Então, vamos pensar nas 3 capacidades físicas básicas: resistência, força e velocidade. Só essas 3, mais nada. E aí eu penso em tentar treinar essas 3 capacidades, no mínimo, 3 vezes por semana. E, pô, eu consigo treinar as 3 no mesmo treino. Para quem não sabe, elas têm até uma ordem preferível de treinamento. Então, normalmente eu começo com basicamente de força. Na sequência eu parto para as de velocidade. Por último,
as de resistência, para eu não ter um efeito concorrente. Então vamos lá, vou dar um exemplo bem clássico. Eu posso fazer uma série de treinamento de força dentro da sala de musculação, tá? Então eu gasto ali, sei lá, meia hora, 40 minutos. Na sequência, eu posso fazer um trabalho de velocidade na bicicleta. Então, estou na bicicleta porque ela vai ter um impacto menor, a pessoa está começando do zero e tal. O que seria um trabalho de velocidade? Eu percorrer uma distância relativamente curta, num menor tempo possível. É um intervalado. Tá? E por último, então, eu posso fazer na esteira o meu trabalho de resistência, fazendo uma caminhada de meia hora, uma corridinha bem tranquila de meia hora, o que eu for capaz de fazer. Se eu conseguir realizar isso, no mínimo, 3 vezes por semana, eu estou tranquilo. Será que eu consigo praticar isso ao longo de 1 hora por dia? Provavelmente consigo. Eu acho que eu não estou falando nada muito absurdo, né? Não. E essa questão da caminhada, eu lembro, né? Você lembra de alguns vídeos na internet que falavam de que caminhada não é uma atividade física, né? Algo nesse contexto. Ela pode te ajudar para o coração, para esse processo, mas não necessariamente para você ter o melhor corpo. Lembra desse no sentido assim da caminhada do passeio, né? Isso. Que tem que ter que para ela valer como exercício tem que ter um ritmo, Como é que mínimo ali para você. você. Como é que você ter essa visão Na da verdade, caminhada? eu discordo um pouco dessa afirmação, porque assim, a caminhada ela tem vários contextos, né? E aí, quando a gente fala de exercício, a gente tem 2 termos distintos, que normalmente são tratados como sinônimos, que é exercício físico e atividade física. A atividade física é qualquer atividade que eu realizo que envolve um gasto metabólico. Então, tudo que eu estou gastando energia, atividade física. Ela é planejada? Não. Ela é programada? Não. Ela tem controle de carga? Não. Ela tem algum objetivo? Não. Né? Então, isso aí vale para caminhada, vale para jogar a bola com os amigos, vale para fazer qualquer atividade física que não foi planejada. Tá? Agora, se essa minha caminhada ela está dentro, né, da minha planilha de treinamento, ela foi prescrita por alguém, está sendo considerado aquele gasto metabólico como um gasto diário para mim, aí ela entra como exercício físico. E aí sim ela tem o seu valor. Então vamos lá, a gente tem essa mania de achar que eu tenho que treinar forte todo dia. Você brincou do treinar fofo, mas assim, o treinar fofo em alguns casos ele também é importante, tá? Descanso também é treino. Então assim, a gente tem... Normalmente na periodização do treinamento, você vai ter algumas semanas, alguns microciclos que são regenerativos. Então, são semanas que são mais tranquilas em nível de treinamento para que o meu corpo consiga descansar e eu consiga lá na frente progredir carga. Porque se eu quiser só aumentar, o nosso corpo não vai aguentar, a gente não consegue melhorar em linha reta. Então a gente melhora um pouco, abaixa um pouco, melhora um pouco, abaixa um pouco. Porque assim a gente vai descansando e ao mesmo tempo o nosso organismo consegue então melhorar lá na frente. E a caminhada eu acho que ela cabe perfeitamente nesse contexto, além de ser uma atividade que muitos julgam prazerosa. Preciso ter um ritmo? Bom, se o meu objetivo for aumentar a queima calórica, sim, eu preciso ter um ritmo adequado. Caso contrário, ela for entrar como NEAT, né, a gente chama de Non-Exercise Activity, é uma atividade que só vai ajudar a compensar o meu gasto calórico, aí não precisa, só andar. Foram 16 anos nesse ambiente militar e hoje o senhor é professor do IFMT, né, licenciatura em Educação Física. Isso. Como é que a gente pode trazer essa fusão, né? Essa ciência, entre a ciência e a prática? Como é que isso molda o seu olhar sobre o treinamento, sobre a atividade física, não necessariamente só pelo treino militar, mas a atividade física como um todo hoje? Bom, assim, na verdade é um choque de realidade, porque a gente acaba mudando, então eu vinha de um contexto em que a atividade física ela era cultural, ela era um hábito, né? E era obrigatório. Então, basicamente, a gente tinha o TAF 2 vezes por ano, todo mundo era obrigado a fazer o TAF, então você tem um índice mínimo. E aí, quando você pula para a sociedade civil, você vê que o negócio está muito feio. O brasileiro demora para entrar numa academia, para se preocupar com o corpo em questão de saúde? Não, em questão de saúde, sim. Né? Se fosse questão de estética, projeto verão, vou viajar, né? Rapidinho entra, né? Mas assim, se o problema é saúde, dificilmente entra. E aí eu vejo isso, principalmente quando eu comecei a dar aula, porque antes eu dava aula só para ensino médio, lá em Juína. E aí você vê que as crianças, elas perderam muito do que a gente tinha na nossa época. De repertório motor, de coordenação motora, de flexibilidade. Então, assim, manda as criançadas virar cambalhota, é pior que a gente no jiu-jitsu, né? Na verdade, a gente não consegue por limitação, mas não é por capacidade de coordenação motora, é mais a falta de amplitude de movimento e tal. Vai ficando mais velho, sedentário, normal. Agora, uma criança não conseguir, eu acho um absurdo, né? Um adolescente de 15 anos sabe virar cambalhota, ou não conseguir fazer determinado alongamento. Então, assim, eles
foi mudando muito. E para mim foi um choque isso, porque eu não via tanto isso no quartel. Então, como eu falei, no TFM tinha pista de obstáculo. Pelo menos no primeiro mês, no segundo mês de quartel, eles aprendiam. Quem não sabia, aprendia a pular um muro. Mas a molecada não sabe. Subir numa corda, isso daí é praticamente impossível para eles, né? Então, para mim, foi um choque. Agora, quando eu olho lá, né, dando aula principalmente para o nível superior, eu acho que é uma experiência muito boa, porque eu acabo tendo um contexto prático, porque eu não só estudei isso, mas eu também treinava eles. Então, fui treinador da equipe de triatlon da AFA, fui instrutor de natação deles durante um bom tempo, fui o treinador deles para as atividades de campanha, então preparo físico, para eles executarem as atividades de campanha mais pesadas. Eram eu que dava, né? Isso aí fez parte do meu pós-doutorado. Então, assim, para mim foi muito bom, foi uma experiência ímpar, igual eu falo. Na verdade, o plano de carreira nosso dentro das Forças Armadas não é bom, mas o serviço em si era muito, eu adorava o que eu fazia. Existe alguma dificuldade que tanto lá nos militares como nas pessoas civis é comum? Tipo, geralmente sempre é a mesma dificuldade, tanto para começar na atividade física até para permanecer? Sim, na verdade, o grande problema lá do militarismo é que, por mais que a gente saiba que... Eu falava que o TAF, né, o teste físico, era igual vestibular, então tem a cada 6 meses. Só que a pessoa não se programa, ela sabe que ela vai ter que fazer e ela quer o milagre, faltando um mês. Né? Aí fica difícil, né? Não vou julgar. Eu falo, gente, mágica eu ainda não aprendi a fazer, né? Vocês querem milagre, vocês têm que rezar, não é falar comigo, não tem o que fazer. Né? Em um mês é difícil. E eu estendo isso até a minha esposa, às vezes. Ela, nossa, tá chegando o TAF. Nossa, tá chegando. Mas, né, tinha que ter treinado antes, né? Agora que tá chegando, já foi. Então, assim, o grande problema, aí eu acho que não é nem no quartel ou aqui fora, é do brasileiro, né? O brasileiro, ele gosta de deixar tudo pra última hora. Mas, eu acho que ainda assim lá, pela pessoa ter desde a época de formação uma bagagem em termos de treinamento, esse trabalho, como eu falei para vocês, acaba ficando facilitado, né? Então, vem essa memória muscular e auxilia a pessoa a chegar num nível ali razoável que vai fazer ela passar nesse TAF. É igual você falou, né? O brasileiro, ele é movido ao projeto verão, né? Então, ele não pensa em ter um lifestyle de treinamento, né? Ele tem que ter um objetivo ali a curto prazo para tentar fazer aquilo acontecer e dar certo, né? Exatamente, para puxar ele pro caminho, né? E nesse sentido, José, como que a gente pode falar assim, essa é a idade ideal para você começar uma atividade física, seja num cross, seja numa academia, seja praticando um jiu-jitsu? Por exemplo, a nossa filha com 6 anos já pratica jiu-jitsu, enfim. É uma idade ideal? Onde que os pais podem ajudar essas crianças a crescerem melhor nesse sentido? Ou como adultos também, o que fazer se você é uma pessoa sedentária? Pode entrar direto numa academia? Pode ir direto para um cross? Bom, só não vou falar que não tem idade, porque eu acho que às vezes a criança, né, o nenenzinho, ele não tem a coordenação motora, a maturidade suficiente para entender os comandos que o professor, que o instrutor está passando. Mas, de modo geral, com 4 anos, a criança já pode participar de qualquer atividade, né? Inclusive treino de força, isso que é engraçado, né? Porque isso é polêmico, né? Isso é muito polêmico. Tem esse mito, mas assim, todo treino, seja ele de força, de resistência, de velocidade, a carga tem que ser adequado à idade e ao nível de condicionamento da pessoa. Então, quando eu falo força, às vezes para uma criança de 4 anos, ela levantar uma lata de Toddy. Esse é o treino de força dela. Não estou falando em momento nenhum para botar ela para fazer um LPO, para fazer um deadlift, né? Então, não é isso. Mas às vezes as pessoas não entendem. Mas será que ela pode fazer o movimento de agachamento com cabo de vassoura? Claro. Claro que pode. E tanto que a gente vê muito outros países, né? A gente viu lá na Tailândia, o Muay Thai com crianças. Na Rússia, né? Foi também que a gente viu. Na Rússia também, a Daguestão lá, né? Desde 6 anos estão treinando wrestling lá, essas coisas. Sim, o grande problema que eu vejo da criança é a motivação, né? Porque eu acho que se você força muito ela para ir todo dia praticar aquela atividade, com o tempo ela vai enjoando e vai pegando um certo ranço. Então é mais um fator comportamental. Então, meu filho tem 6 anos também. Eu não forço ele a ir todo dia. Então ele vai 3 vezes por semana no jiu-jitsu. Hoje ele já foi na segunda, já foi ontem. Aí hoje ele falou pra mim, que eu tava levando, pai, eu quero ir no jiu-jitsu hoje de novo. Eu falei, mas você quer mesmo? Ah, eu quero. Se quer, tudo bem. Mas eu não vou forçar. Na minha opinião, se ele for 3 vezes por semana, tá tranquilo, porque ele leva uma vida ativa dentro de casa, no condomínio, brincando. A recomendação da OMS para criança é 1 hora de atividade física diária. Eu tô falando atividade física, não é exercício físico.
tem diferença, né? Tem Isso que eu queria diferença. falar com você, essa questão do que é um e o que é outro. Não, tem diferença. Atividade física. Então, assim, é lúdico, o que ela quiser fazer. Ah, o exercício físico pode contar como atividade física? Sim. O que não pode é o contrário. A atividade física, ela não conta como exercício físico. Mas quando eu estou falando da criança, eu estou falando de atividade física. E aí depende muito desse controle, desse gerenciamento do pai, né? Porque às vezes o grande problema é o pai e a mãe. Que só bota a criança se ela for campeã do negócio. Ela tem que ser o melhor do mundo ali. Ou não coloca porque é sedentário demais. Ou não coloca você... Exatamente, tem esses dois problemas, né? Quanto ao adulto que você falou, eu acho que não. O que tem que ser avaliado são as restrições que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Então, cada um tem um problema. Pode ser que alguém tem uma hernia de disco, tem um problema no ombro, né? Tem uma epicondilite, tem uma tendinite. Então, assim, todos esses problemas têm que ser avaliados pelo profissional. E vamos lá, diabético, hipertenso, todo mundo pode praticar atividade. Não é com restrição, é com monitoramento. Mas aí entra esse fator. Eu sou hipertenso, eu estou realizando uma atividade física, eu tenho um personal. O personal está monitorando a minha pressão arterial ao longo do exercício? A gente está vendo muita gente, né, tendo problemas, gente jovens ainda, né, falecendo, tendo problemas dentro até de academias. Esse aí acaba sendo um outro problema, né? Normalmente pelo uso de ergogênico, de anabolizante, porque não é comum. Que já é uma segunda etapa da nossa entrevista. Exatamente. Gente jovem não é comum, mas gente com 40 anos é comum a pessoa ter hipertensão, ter diabetes, não vai falar que é incomum tudo isso. Só que vamos lá, eu tenho que monitorar. Então, se eu tenho um paciente diabético, eu tenho que monitorar a glicemia dele ao longo do treino. Pode baixar? Claro que pode baixar. Em relação à atividade física, na verdade, exercício físico, você comentou algo que eu prestei atenção. Você quer ser bom de crossfit, tem que treinar crossfit. Você quer ser bom de jiu-jitsu, tem que treinar jiu-jitsu. Você quer ser bom de corrida, tem que treinar corrida. Então, na verdade, para você ser bom naquela atividade, não é necessário você fazer uma outra atividade paralela para ajudar naquela ali. Por exemplo, esse cara faz corredor amador. Ele tem que necessariamente fazer uma atividade de musculação paralela para ajudar na performance dele, ou só de fazer apenas aquela atividade e evoluir nela, ele já vai ter uma performance naquela atividade. Isso aí é até não é nem polêmica, mas na verdade uma dúvida que muita gente tem. Porque vamos lá, quando eu falo de rendimento, aí eu tenho estratégias de maximização do desempenho. E aí, se eu pensar nos conceitos de periodização do Matveev, que ele desenvolveu em 56 na tese dele, ele fala que eu tenho períodos de preparação. Então eu tenho um período de preparação geral, independente da modalidade que eu vou fazer, eu vou tentar treinar o que eu preciso para ela. Então, se é uma modalidade de velocidade, eu treino velocidade. Tá? Modalidade de resistência, eu treino resistência. Para eu melhorar minha velocidade, a força é necessária? É. E aí eu posso fazer um trabalho de força geral. E eu posso fazer ele na musculação, não tem problema. Só que à medida que o ano vai avançando e as competições vão chegando, eu vou mudando como é que vai acontecer no meu treino. E a minha preparação física geral passa a ser uma preparação física especial. E aí eu posso fazer exercício de velocidade específico na corrida? Posso. Pode. Posso colocar uma força especial, aí uma força específica ao treinamento de corrida? Posso. É por isso que tem gente que sai correndo com pneu. Porque o pneu vai gerar um arrasto, né? E aí esse arrasto vai produzir uma força para trás que vai aumentar a intensidade do exercício. Só que vamos lá, quando eu estou realizando esse exercício, eu estou repetindo o mesmo gesto que eu vou repetir na minha competição. E aí é um trabalho de força específico. Até tem aqueles vídeos, né, no TikTok do pessoal indo treinar, quando é um militar treinando na academia, aí ele tá segurando algumas... Já viu esses vídeos? Não tá 100% errado. Não tá 100% errado. Na verdade, assim, é claro que você não precisa de tudo isso, tá? Mas quando eu vou lá, eu quero treinar, por exemplo, sou um militar, quero treinar para uma marcha. Eu preciso pegar exatamente o mesmo equipamento que eu vou usar? Se eu tiver com ele, é melhor. Mas se eu não tiver, eu não preciso. E aí, lá na própria Academia da Força Aérea, a gente tinha os paraferro, que a gente chamava, que eram réplicas de fuzil com mais ou menos o mesmo tamanho, e a gente colocava em bandoleira e ficava andando com aquilo. Porque ele simulava. É chato segurar ele fica fazendo um pêndulo. Então, ele simula o mesmo esforço que eu vou fazer carregando um fuzil.
A mochila, ela tem que ter o mesmo peso. Ah, eu posso botar a garrafa PET cheia de água e travesseiro? Posso, não precisa ser o mesmo equipamento. Desde que ela tenha um peso similar ao que eu vou carregar. Porque não adianta nada, eu vou fazer uma marcha de 40 km com 20 kg nas costas e vou treinar fazendo uma de 5 com 5 kg nas costas. Vai chegar na hora, vai faltar, não vai? Vai. E aí o treino de força específico seria isso. Posso fazer momentos de preparação geral, mas eu devo focar mais na preparação especial. Que é a atividade que você escolheu para fazer. Exatamente. Então, em regra, se você quer ficar bom naquilo, tem que fazer mais aquilo do que tentar trazer um outro artifício ali para tentar melhorar o seu rendimento, né? Com certeza, com certeza. De modo geral, um treinamento de força na sala de musculação para alguém que pratica qualquer modalidade esportiva, gira em torno de 2 a 3 dias na semana, no máximo. Porque mais que isso, eu estou perdendo tempo de treinar a modalidade em específico. Gastando energia. Gastando. Né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa atualidade aqui, né? A gente tá conversando aqui relacionado a treinos, atividades, sem pensar nas pessoas que tomam o suco, né? Vamos falar assim, vamos falar nesse sentido. Tem diferença? O que a gente pode falar dos riscos se tratando em treinamento militar, por exemplo? De performance. Né? De performance. Tem real diferença a pessoa que ela faz o uso, né, de ergogênico da pessoa que é natural? Existe de fato essa discrepância? Com certeza, né? Com certeza. É como se fosse um super-humano. Porque na verdade o suco o que é? São anabolizantes, são hormônios. Normalmente hormônios anabólicos. E quando eu falo anabólico é que ele aumenta a síntese muscular. Então imagina só, o treino que ele faz rende muito mais, ele cansa muito menos. Consequentemente, a adaptação dele em termos de treinamento, de produção de força, vai ser melhor que a minha, que a sua, que não está usando. Tá? E aí tem alguns estudos, inclusive, que provam que mesmo quando o cara para de tomar e para de treinar. E aí depois você pega uma pessoa que também parou de treinar, mas nunca tomou. A pessoa que tomou antes, ela tem uma elevação no nível de produção de força e de massa magra muito superior de quem nunca tomou. Então o efeito também ele é duradouro. Ele também tem essa memória do suco, né? Uhum. Então, sim, na verdade, nem se compara quanto a efeito em nível de desempenho, tá? A pessoa melhora, ponto. Tá? Mas não dá para ficar tomando toda hora. Como é que é isso? Não dá, porque o nosso sistema endócrino ele tem um sistema de retroalimentação negativa, né? E o nosso eixo hormonal ele pode sofrer 2 deformações. Então, dependendo da quantidade que eu tomo, ele sofre uma deformação elástica. Ou seja, ele vai e volta porque ele era e continua produzindo hormônios do mesmo jeito. Ele pode ter também uma deformação plástica, que ele vai e não volta. E aí eu fico dependente. Imagina só se eu suprimo o meu eixo da testosterona. O que vai acontecer com o meu desempenho? O que vai acontecer com a minha libido? Vai lá para baixo e não vai voltar. Uhum. E aí eu vou ter que ficar tomando a vida inteira? Isso também a gente pode falar desses medicamentos, né? Os famosos Mounjaros, os Ozempics da vida, né? O risco de você substituir uma atividade física por medicamentos pode trazer essa dependência em medicamentos para o seu corpo, no caso? Eu não digo dependência, mas assim, eu acho que esses medicamentos, ao meu ver, eles são facilitadores do processo de emagrecimento. E não vejo problema nenhum a pessoa usar. Quando se faz atividade junto. Exatamente. O problema é que a obesidade e o emagrecimento, eles são multifatoriais. Então, eles envolvem uma mudança comportamental, né? E nisso daí, vale tanto uma mudança na minha rotina em empregar atividade física, como também em ter uma rotina nutricional adequada. Quando eu mudo esses hábitos e utilizo, né, esses medicamentos para facilitar o meu processo de emagrecimento, tá tranquilo. Por quê? Quando eu desmamar deles, a minha rotina vai continuar, seguir. vai permanecer. E aí, tá de boa. O grande problema é quando eu quero só tomar eles, aí eu não sinto fome e emagreço. Mas eu não treino e eu não como adequadamente. O que vai acontecer quando eu parar? Provavelmente eu vou ter aquele efeito rebote. E aí o medicamento, muito provavelmente, não vai ter mais aquele mesmo efeito, porque o nosso organismo vai adquirindo uma certa resistência. E é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, da pessoa que acha que só a bariátrica vai resolver todos os problemas dela. Não vai. Não vai. Tem até um artigo da Unicamp, lá não sei, da USP, que falou que 90% praticamente dos bariátricos voltam a engordar. Porque ele não se preparou mentalmente para aquilo. Ele achou que ele ia fazer a cirurgia e ia zerar.
E aí não é. E assim, eu falo com propriedade porque eu fui obeso um bom tempo, né? Emagreci com 16 anos. E assim, eu falo que a cabeça de gordo continua, né? Isso aí não muda. Você vai pra um rodízio de pizza que comer 20 pedaços, né? E tudo bem, eu como, não tô nem aí. Só que depois, no outro dia, eu me mato de treinar e vida que segue. Então você tem que achar algum fator compensatório. Porque não adianta você achar que vai mudar tudo, não vai. Então você tem uma capacidade de ganho de peso elevada. Então isso daí a gente vai carregar pra vida. E, inclusive os fatores comportamentais. Eu sou viciado em doce, em chocolate. Então assim, é difícil lidar com isso? Mas é uma luta constante. Mas aí, carregando essa questão da atividade física, ajuda, né? Obviamente. Não, com certeza. Eu falo pra minha esposa isso. A minha sorte é que eu gosto de praticar atividade física. Então, pra mim, não é um sacrifício ir pra academia, é um sacrifício ir pro jiu-jitsu, treinar. Pra mim, tá tranquilo. Agora, pra quem não gosta, realmente eu acho que deve ser difícil. A gente estava conversando antes de iniciar aqui sobre essa questão de quando o treinamento físico ele é o principal e depois a alimentação, segundo lugar, e quando é a alimentação e depois é o treino físico, né, como primário e secundário nesses quesitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para diferentes objetivos, né? Quando eu quero emagrecer, a estética conta mais a alimentação, mas quando eu quero criar força, é o exercício físico, é a atividade física? Então, na verdade, Como é que seria isso? Eu acho que eles são fatores complementares, né, em vários casos. Só que em determinado objetivo, eu vou ter uma predominância maior de um, e em determinado objetivo, uma predominância maior de outro, né? Então, quando eu penso, por exemplo, que eu quero melhorar, é a minha velocidade, tá? Então, é a minha corrida que eu quero melhorar. Bom, eu tô no meu peso ideal? Tô. Tô me alimentando adequadamente? Tô. O que vai fazer eu melhorar? Treinar mais. Treinar mais? Quem que vai ser o meu agente principal nesse caso? Treinamento. O treinamento, né? Não tô falando que a alimentação não é importante, eu tô falando que ela já tá ideal. Tá, mas eu posso melhorar a alimentação quanto for. Se eu não melhorar o treinamento, a minha corrida não vai melhorar. Tá? E aí eu posso falar que quando o meu objetivo é emagrecimento, eu posso inverter esses papéis. E aí eu diria que o treinamento ele acaba se tornando mais coadjuvante e a nutrição mais o agente principal. Por quê? Eu posso me matar de treinar. Se eu não comer, se eu não me alimentar adequadamente, eu não vou conseguir nem treinar. E aí, o déficit calórico que eu queria gerar com o treinamento, ele é muito mais difícil de ser gerado do que com uma implementação nutricional adequada. Então, no processo de emagrecimento, eu não tenho dúvida que a atividade física, que o exercício físico são importantes. Mas, o ator principal, o agente principal nesse caso, ao meu ver, é a nutrição. Tem gente que nasce, José, com mais força, assim. A gente gosta muito de assistir o Bitelo, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar dele, deve ter assistido, né? E ver, assim, que ele é um cara forte, treina muito, trabalhou com o pai dele, enfim. O Wesley vai saber falar mais da vida dele. Se a força ela é genética ou ela pode ser construída? Exatamente. Os dois, Wesley. Na verdade, assim, eu falo que filho de peixe, peixinho é, né? Então não é de graça que a família Gracie, por exemplo, tem os melhores lutadores de jiu-jitsu. É claro que tem um fator comportamental, deles viverem naquela casa, experimentarem aquilo tudo desde cedo, mas tem estudos, né, que provam que de 40% a 60%, por exemplo, da capacidade de produção de força máxima é genética. 50% da coordenação motora é genética. Então vamos lá, se eu não jogo bola, dificilmente meu filho vai ser um bom jogador de futebol. Não quero dizer que é impossível. Se ele treinar muito, ele consegue. Afinal de contas, eu tenho 60% da carga genética relacionada a esse componente muscular. Só que vamos lá. Será que eu não vou colocar muito sofrimento na criança, não? Já não tem habilidade para aquilo, né? Vou ficar forçando. A não ser que ela queira muito e ela sinta muito prazer com a prática, dificilmente ela vai conseguir. E a mesma coisa, por exemplo, eu sou baixinho, meu filho vai jogar basquete? Dificilmente. E se ele tiver um certo nível de habilidade, muito provavelmente ele vai ser frustrado, porque ele não vai crescer muito. Então, assim, a gente tem que conseguir dosar isso. Mas sim, grande parte depende, tem determinação genética, mas também pode ser construído, pode ser melhorado com o treinamento. José, você falou que era obeso, né? Olhando para você assim, impossível, né? O que te fez mudar a mentalidade? Você era adolescente? Você falou 16 anos, eu era adolescente, né? Isso. E o que você pode trazer da sua realidade para quem está assistindo a gente nesse sentido aí? Bom, a minha realidade, assim, ela é bem atípica. É até engraçado, né? Porque a gente cresceu ali na década de 90.
E eu tinha um irmão, né, meu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo sempre foi magro e é aquela pessoa muito boa em todos os esportes. Então tudo que ele pega pra fazer ele era bom. Eu era o contrário, tudo que eu pegava pra fazer eu era ruim. Né? Eu só era bom no esforço, em me dedicar, mas no normal eu sempre fui ruim em tudo. E aí, quando a gente tava com 15 ali para 16 anos, teve um surto de dengue, teve uma época que bombou a dengue, né? E eu peguei dengue nessa época. E aí eu emagreci demais, eu pesava acho que uns 80 e poucos, eu fui para 53 quilos. Nossa. Caramba. Só que não foi só por causa da dengue. Com a dengue, eu fiquei ali 1 semana, 2 semanas comendo muito pouco, né? Vomitando bastante e eu emagreci uns 7 quilos. Aí minha cabeça de adolescente, o que eu pensei? Falei, meu, se eu parar de comer, eu emagreço. Foi essa a minha mentalidade. Aí o que eu fazia? Eu não comia. Minha mãe me levava em médico, tá com anemia, tá com isso aqui, eu não comia. E eu fui pra 53 quilos, fiquei muito magro. Só que assim, eu tinha na minha cabeça que aquilo era temporário. Na hora que eu bati os 53, eu falei, não, eu tô muito magro mesmo, eu tenho que dar uma engordadinha. Aí minha mãe, naquele desespero de eu engordar, aí eu falei assim, mãe, eu quero ir pra musculação. Aí eu entrei na academia, com 16 anos. E aí nunca mais parei, assim, de treinar, sabe? E aí fui engordando um pouco, fui pegando um peso razoável ali, fiquei nos 60 e pouco, 70 quilos. E daí pra frente eu nunca cheguei a engordar mais e chegar naquele tanto. Mas eu sempre tive uma modalidade esportiva por trás. Então, no começo foi musculação, depois foi ciclismo, depois foi triatlon. Aí veio pandemia, fiquei mais no mountain bike, dei uma parada. Hoje em dia eu tô treinando mais jiu-jitsu. Mas eu sempre tenho uma modalidade esportiva que complementa a minha vida nesse sentido de eu não precisar ficar me preocupando muito com dieta. Mas não comer não é o certo, Não né? é o certo, eu não tô falando que eu fiz o certo não, gente. Então, para quem vai assistir, vai acompanhar aqui a entrevista, a questão, por exemplo, tem um filho obeso, né? Como você era antes de pegar dengue. O que fazer nesses casos? O primeiro caso é alimentação, obviamente, mas é levar também para uma academia? Na verdade, eu não digo nem academia mesmo, né? Porque era uma coisa que me impressionava. Que eu via, por exemplo, um menininho gordinho lá em Juína, que ele tinha uns 10, 11 anos, e o pai dele levava ele pra academia pra treinar junto com ele, musculação. Meu, não vai resolver nada a vida do menino. Nada, nada. Então, assim, o ideal, quando a criança ela já tem, né, uma quantidade grande de tecido adiposo e tal, acumulado, eu tenho que achar uma atividade física que ela goste de fazer. Então, tem algum esporte que ela gosta. Se ele for aeróbico, é melhor. Por quê? Qual atividade que eu vou ter queima de gordura? Só atividade aeróbica. Na musculação eu aumento meu gasto energético, eu aumento minha massa magra, com isso ao longo do dia eu vou queimar mais gordura, mas assim, é um ganho indireto. O ganho direto de perda de gordura é através da atividade aeróbica. Então seria muito melhor tentar achar uma escolinha de vôlei, que se não gosta, futevôlei, futsal, não sei, qualquer esporte que ele ache melhor e que ele tenha esse gasto calórico diário do que eu ficar levando para a musculação. E outra coisa, a partir do momento que ele gosta de alguma coisa, ele vai ter aderência àquilo, ele vai querer ficar indo àquilo, ele vai sentir parte daquilo, já não quer mais faltar. Que foi o que aconteceu com você quando entrou pro esporte. Né? Exatamente, você não quer mais sair, você quer continuar fazendo. Então assim, esse para mim hoje seria o caminho que eu ia adotar. Né? É claro que procurar um nutricionista, tentar rever os hábitos dele, ver no que os pais estão errando na alimentação, como que pode ser melhorado, eu acho que é melhor. Obviamente, sem ter nenhuma restrição, igual eu fiz, né? E sem gerar nenhum tipo de trauma para a criança, né? Falando na cabeça, não, você tá gordo, você tem que emagrecer, você tem que fazer isso, você tem que parar de comer. Não, a questão não é essa. Mas é tentar melhorar aquela qualidade de vida e fazer com que ela tenha, então, novos hábitos que vão melhorar essa rotina. Eu não sei se tem aqui em Cuiabá, mas uma colega de mestrado, na época, ela abriu uma clínica em Ribeirão Preto especializada em nutrição infantil. Então ela tem tipo uma cozinha, escola lá, que cozinha com as crianças e tal, para reeducação alimentar de crianças obesas. Eu achei sensacional a ideia, né? E tanto é que ela está tendo muito sucesso com essa clínica. Eu acho que é um bom caminho para a criança que está com essa doença. Você comentou quando você dava aula, né? As crianças não tinham essa habilidade de fazer cambalhota e tal. Ali na aula você percebeu que o motivo era por culpa exclusiva dos pais, por desde pequeno não ter estimulado essas crianças a fazerem atividade física, ou você percebeu de fato que era um desinteresse de fato dessa geração mais jovem de não querer fazer atividade física? Eu acho que um pouco dos dois, né? Porque assim, primeira coisa, para nós pais é confortável o filho estar dentro de casa quietinho.
né? É confortável, né? Então, Cansa menos. Cansa a gente, não vai xingar, né? Você não vai ter dor de cabeça, não vai ter casa desarrumada, ele não vai cair, se quebrar, dar trabalho, tem que levar no hospital, aquela coisa toda. Então não vai ter. Então, assim, se ele tá paradinho na tela, é confortável pra gente. Né? Então esse é o primeiro fator, culpa dos pais. Segundo, que assim, eu particularmente não gosto muito dos caminhos que a educação física vem tomando no âmbito escolar. Então a gente acaba deixando a educação física muito teórica, tá? Então eu vejo lá, a educação física no ensino médio tem vários textões, várias reflexões. Meu Deus, nem na educação física. O que seria uma aula de educação física? Para mim, educação física é você se mexer. Eu vou ficar discutindo corpos, isso aí deixa para filosofia, deixa para outro lugar, tá? O meu objetivo nas aulas de educação física é sempre que o aluno sinta prazer em praticar alguma atividade física. Então, no começo do ano, eu sempre tento entrevistar a turma para saber o que eles estão a fim de fazer, o que eles gostam de fazer. Porque quando eu trabalho os conteúdos que eles preferem, a taxa de engajamento deles é muito maior. É muito maior. Então, você pega, eu tenho um tatame lá no IF. Então, eu vou dar aula no tatame, a criançada adora. Tá calor, vamos pra piscina? Vamos. Pô, natação. Então, assim, pra mim, eu não quero treinar atleta. Só que eu quero criar uma grande gama de repertório motor para que eles não tenham essas dificuldades que eu estou presenciando. E, na minha opinião, esse é o trabalho da educação física escolar. Então, o problema de hoje em dia é que a criança não está tendo a vivência nesses dois ambientes. Nem em casa e nem na escola. E aí a gente tem esse problema. Tem um problema em casa que os pais não estão estimulando e o método de ensino na escola também que não traz aderência ali. É porque criou-se um trauma da educação física esportivista, tá? No sentido de eu querer só empregar técnica, gesto, tem que saber fazer o saque, tem jogar que saber. Certinho. Exatamente. Aí criou esse trauma. Então, não, vamos abandonar isso daqui porque isso aqui não funciona. Mas aí não colocam nada no lugar, coloca discussão, coloca um monte de coisas aqui, eu acho que foge do escopo da educação física. E um deles, por exemplo, que é um absurdo, é colocar na BNCC, na nossa Base Nacional Comum Curricular, educação física dentro da área de linguagens. Quem colocou isso aí, me desculpa, mas não sabe nem o significado de educação física. Não faz sentido. Né? Educação física, para mim, é da área de ciências da saúde. E também fazer, né, como você falou, fazer com que esses adolescentes hoje se tornem adultos praticantes de algo para a saúde, para o corpo, Sim. No futuro. Porque esse é o reflexo que a gente vê de repente, até de uma educação física não realizada da forma correta nas escolas. Exatamente. Também, né? Porque senão você dá, ou então você pode fazer o oposto também, né? Rolar a bola, dar uma bola de futsal, aí 10 meninos vão jogar a bola, o resto vai ficar de canto ali fazendo nada, e é isso aí, vida que segue. O que também é errado, né? O que também não vai dar repertório motor para essas crianças. E assim, normalmente eles estão motivados a praticar o que se propõe, mas alguém tem que propor alguma coisa. O que seria um repertório motor para uma criança que está em desenvolvimento? Tipo, quais repertórios ela tem que ter para ela ser um adulto, digamos assim, funcional? Depende muito da faixa etária, né? Mas pode ser tudo. Então, quando eu tô falando brincar de pega-pega, eu tô fazendo, treino de agilidade, mudança de direção. Eu tô fazendo treino de velocidade, que são os sprints correndo atrás do amiguinho. Eu tô fazendo um treino de resistência, quando eu não paro de correr por todo aquele tempo. Então, assim, uma brincadeira, ela faz eu treinar a capacidade biomotora e faz eu deixar a criança num estado de prontidão. Só que, é claro, à medida que as crianças vão crescendo, né, a brincadeira só acaba não resolvendo tanto, tá? Então, a gente acaba tendo que desenvolver outros métodos. E aí vem os esportes, modalidades esportivas, né? Pode vir até alguns jogos, alguns treinamentos específicos mesmo. Então, vamos lá, eu fazer um treino de corrida com os meus alunos na pista do IF, é uma forma de treinar isso. Porque o adolescente vai querer brincar de pega-pega. Você já muda o cenário, né? Não vai. Você traz a mesma atividade de formas diferentes. Exatamente. Mas a criança que lá atrás teve essa questão motora trabalhada, quando chega nessa idade, ela já tem um pouco mais de facilidade. Isso. Eu vou ter esportes, né? Tipo bandeirinha, pique-bandeira. Então, assim, é coisa que a adolescente ainda gosta de jogar, desenvolve agilidade do mesmo jeito, né? E eu continuo fazendo esse trabalho de repertório motor até ele tá na vida adulta. Depois que já na vida adulta, a única coisa que eu tenho que deixar com ele é o gosto, né? E aí... Quando chega a vida adulta, vem a desculpinha do não tenho tempo, não é? Essa é a maior desculpa, clássica, não tenho tempo, a clássica. Baseado em tudo que a gente falou hoje aqui, é impossível você falar que não ter tempo, né? Tipo, dá para fazer uma atividade bacana em 1 hora ou até menos de 1 hora para quem de fato não tem esse tempo?
Bom, com certeza, Júlia. E assim, eu não sei... Mesmo sem a gente saber da rotina dessa pessoa, né? Não, mas mesmo sabendo da rotina, vamos lá, não sei vocês, mas no iPhone normalmente ele aparece lá o seu relatório semanal de uso do celular. Nem vejo. Então, vamos lá. Vou puxar aqui. Se você puxar, eu vou falar o meu, tá? Dá entre ali 3 horas e meia, 4 horas por dia de celular. Eita. Rede social piorou, né? Olha a cara do Gustavo lá, ó. Vai ter gente que tá pior, né? Mas assim, será que desse tempo eu não consigo tirar meia hora? Meia hora. Porque na minha correria do dia a dia de ir buscar filho e tal, eu gasto ali mais ou menos entre 35 a 40 minutos do treino de força. E aí meus objetivos de vida normalmente são esses, né? Eu vou uma vez no jiu-jitsu na semana, o jiu-jitsu é blocado 1 hora, o Wesley sabe, não tem como mudar isso. Mas nos outros dias eu alterno. Então um dia eu faço treino de força, 40 minutos. No outro dia eu dou uma corrida, meia hora. Então assim, é um horário extra que de verdade não me onera na minha rotina. Não sei da rotina de cada um. Mas será que eu consigo acordar meia hora mais cedo? É fazer pequenos esforços, né? Não é um negócio muito desgastante, né? Meia hora eu acho que tá bem razoável. Quais exercícios militares que a pessoa pode fazer em casa para ela começar a sentir uma melhora física e também pegar esse gosto pelo exercício? Porque tem alguns exercícios coringas, digamos assim, que vai começar a levar ela para esse caminho, né? Vamos lá, a famosa flexão de braço, né? Eu tenho diversas variações dela. Então eu posso fazer ela tanto plano no chão, quanto inclinado ou declinado. Já seria uma boa que a pessoa consegue fazer dentro de casa, né? Abdominal, ela pode só encaixar o pé no sofá e ela consegue fazer tranquilamente. Prancha abdominal, a mesma coisa, então ela não precisa de absolutamente nada para fazer. Agachamento sem peso. Qualquer um pode fazer. E o sem peso ainda é um esforço ainda. Outro, agachamento... Dependendo do seu peso, ainda é mais Agachamento búlgaro, que as pessoas têm dificuldade de fazer, mas eu posso pegar uma cadeira de apoio e fazer ela dentro de casa. Então, assim, tem muita coisa que eu consigo fazer e que ocupa pouco tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um aparelho que chama kettlebell. Uma chaleirinha. Sim, tá? um pezinho lá. Isso. Um pezinho. Meu, uma chaleirinha daquela de 6 quilos é leve, né? Mas você faz milagre, você consegue fazer treino de 15, 20 minutos, que vai ter um gasto energético muito grande. Muito grande. Então eu não preciso de muita coisa para poder resolver. E aí eu te falei exercício militar, porque a kettlebell é um exercício que, por exemplo, os russos, o pessoal do leste europeu utiliza como treinamento. Inclusive tem artigos sobre isso. O benefício dela dentro do contexto do treinamento militar. Porque é um aparelho pequeno, eu consigo transportar, consigo levar para viagem, e eu consigo fazer treinos curtos e de alta intensidade, tá? Então, ao meu ver, tudo isso eu consigo colocar na rotina fazendo treinos curtos de calistenia de 15, 20 minutos, tá? Hoje, qual país, assim, você considera um modelo? Você falou muito dos Estados Unidos, agora da Rússia. Tem algum país que você fala assim, isso aqui teria que ser, seria o top aqui no nosso país, assim, em treinamento militar, em preocupação de fato com esse treino real, que foi o que a gente falou lá no início, aqui no início da entrevista? Na verdade, assim, tem alguns, tá, que eu julgo que são potentes. Os Estados Unidos eu não tenho dúvida, né, é uma potência, ele tem, pra você ter noção, ele tem planilha, né, programa de treinamento até para gestante. Então o negócio dele tá muito evoluído. Então ele separou o próprio exército dele em diversas populações especiais e eu tenho um treino específico para cada uma delas. Esse negócio é da NASA, né, tá lá na frente. Eu tenho, por exemplo, também o exército do Reino Unido, muito bem preparado e vai mais ou menos na mesma linha dos Estados Unidos. E outros que publicam artigos semelhantes, buscando sempre o mesmo nível de desenvolvimento. E por incrível que pareça, é o exército da Austrália, tem diversos trabalhos sobre isso. E os finlandeses também têm diversos trabalhos sobre isso. Então, assim, é de quem eu tenho lido mais. Na Finlândia tem, acho que é o homem mais forte do mundo lá, que é o Thor Bjornsson. Bjornsson lá, Finlândia. Isso. E eles têm uma universidade, né, a Universidade de Frasca, se eu não me engano, e eles têm um centro de pesquisa militar lá fenomenal, entendeu? Então são as pessoas que mais publicam nessa área de treinamento físico militar, e eles têm se dedicado muito a isso. Alguns estudos que eu tenho vendo recentemente também, apesar de eles estarem em guerra, é do exército ucraniano. E Israel também tem um grande desenvolvimento físico, né? Inclusive eles têm um reporte muito grande, principalmente em nível de incidência de lesão e tal, eles têm vários estudos sobre isso. Mas qual que é a diferença desses países, né? Eles operam de verdade. E aí a preocupação deles acaba aumentando por conta de querer ter sempre gente disponível. Sempre estão intenções ali, né? Então assim, acaba sendo diferente o contexto do nosso. A preocupação acaba sendo maior porque eles estão usando.
Mas mesmo assim está defasado o nosso país, né? Nesse sentido, como você A falou. gente tem diversas iniciativas que tentam melhorar esse quadro. Então a gente tem a Escola de Educação Física do Exército, que tenta fazer um bom trabalho. A gente tem a Escola da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que também faz um bom trabalho. Então, assim, a gente tem alguns bons trabalhos sendo realizados. O grande problema é que a gente ainda está bem no começo. E esses treinamentos já estão nos centros de pesquisa das nossas Forças Armadas e auxiliares, mas de fato ainda não foi implementado para toda a tropa. Ao contrário desses programas desses países que eu falei, isso aí já é institucionalizado. Ele não está naquele nível inicial, ele já está realmente sendo aplicado. Então eu diria que a gente está engatinhando, né? Enquanto eles já estão correndo. Nosso tempo está acabando, 1h05 já. Nossa. Gostei de você aqui, viu? Quero mais vezes. José, muito obrigada pela tua participação. Para quem está em casa, quer saber um pouco mais do teu trabalho, como é que faz para te encontrar? Bom, pode acessar minha rede social, meu Instagram, né? Tá jmmagraner.phd. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a treinamento físico militar. Para mim foi um prazer estar aqui hoje, acabei falando mais do que eu achei que eu ia falar, né? Mas o papo é bom, tô falando sobre o que eu gosto de falar, então para mim tá tranquilo. Suas considerações finais, excelentíssimo marido. Não, agradeço o convite também, agradeço a presença do José. Tirei muitas dúvidas aqui, né? De temas até bem específicos, então, assim, ninguém melhor que ele, né? Um doutor em educação física aí para poder tirar nossas dúvidas e explicar também para a audiência aí essas questões que nós abordamos aqui. Só para a gente finalizar, como doutor em educação física, José, como é que você vê o futuro, né, da educação física nesse cenário que a gente vive hoje, né? Você mesmo já falou da educação física nas escolas, mas como professor em licenciatura de educação física, qual que é o teu esforço ali para fazer o negócio andar de forma diferente? Na verdade, o meu grande esforço é que a gente consiga utilizar o que a gente tem de melhor hoje em dia, que é a ciência. Uma coisa que eu acho que os profissionais de educação física pecam muito é fugir da ciência, se afastar da ciência ou achar que ela é difícil. Então a gente tem algumas iniciativas, como a do professor Guilherme Fretia, por exemplo, no qual ele tenta pensar no exercício baseado em evidências. E para eu ter um exercício baseado em evidência, eu preciso de 3 pilares. Tá? O primeiro deles é o mais elevado nível de evidência científica, então os melhores artigos que eu tenho à disposição daquele assunto. O segundo é a minha expertise profissional, a minha expertise clínica. E o terceiro são os objetivos e as necessidades do meu paciente/aluno. Então, quando eu coloco esses 3 pilares em ação, é o que de fato vai fazer com que eu tenha uma educação física de qualidade, seja ela no âmbito esportivo ou no âmbito escolar. É isso aí. José, muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro. Para você que está em casa também, muito obrigada por acompanhar essa entrevista. É sempre um prazer ter você conosco. O Gustavo ali já falou que já até treinou hoje, né? De tanto ouvir sobre treino. Gente, então pratique atividade física, é muito bom. Não, desculpinha, não funciona mais. Eu tô lascada, tô na roça agora. É disciplina não vai. É disciplina, né? Gente, obrigada e até o próximo Sem Roteiro.